eu sou a Neide, gerente do Salão FHS, e estou aqui junto com Molina, pois nós idealizamos o FHS Academy e hoje estaremos aqui abordando alguns assuntos. Olá, gente, eu sou Molina, eu sou cabeleireiro e terapeuta capilar, mas na área de fitoterapia capilar integrativa. Vamos começar a falar sobre a fitoterapia capilar integrativa. O que você tem para falar sobre esse serviço? Bom, a fitoterapia capilar integrativa, ela é um tratamento de queda capilar, né, para combater a queda capilar. E esse tratamento, ele não é só aplicado no couro cabeludo. Ele é integrativo justamente porque nós procuramos tratar todo o organismo da pessoa, assim como a utilização também de produtos com ativos botânicos, extratos botânicos, que são mais compatíveis com o organismo da pessoa. Legal! E quais os tipos de tratamentos oferecidos na fitoterapia capilar? Olha, Neide, os tratamentos oferecidos são vários, né? O mais preocupante é a queda capilar, né? Porque sensibiliza mais o cliente, né? Mas nós temos também tratamento contra psoríase, dermatite seborreica, e vai depender de cada caso, né? Do caso específico do cliente e do que ele está procurando. Esse assunto é bem interessante, né? Porque no final da semana passada, durante a coroação do rei Charles, vimos que foi bem comentado a calvície dos príncipes, William e Harry. E é uma coisa que, pelo que a gente percebeu, incomoda muito os dois. O que a gente pode pegar como referência? O caso deles, o que seria? Teria tratamento? Sim, olha, no caso deles, né, já está um pouquinho avançada a queda de cabelo. E a gente já observa que teve uma cicatrização do bulbo capilar, né, porque a calvície deles já está bem assim, até se tornando um pouquinho brilhante, né? Então a gente já percebe que é um caso já mais grave, um caso mais crônico e que muitas vezes, quando chega a esse ponto, só mesmo um implante, né? Mas a gente tem que avaliar cada caso, porque assim, tratado logo no começo, que é o ideal, né, para toda a pessoa, logo que houver uma queda capilar um pouquinho mais excessiva, é bom que ela já procure um especialista para já evitar essa queda desde o começo, né? Porque a gente consegue ter uma reversão melhor, né, desse quadro de queda. Ah, certo, legal. E quais as vantagens dos tratamentos da fitoterapia capilar? Olha, tem várias vantagens, né? Uma delas é que, assim, além do crescimento do cabelo, a gente também promove, através, né, de uma associação, né, de utilização de algumas especialidades médicas, a gente promove também a saúde do corpo do cliente ou do paciente, enfim, né? Porque, como eu falei no começo, esse tratamento, ele integra todo o organismo. Então não adianta a gente tratar só o couro cabeludo, né, se o organismo da pessoa ou do paciente, do cliente, não estiver de acordo, não estiver ajustado. Porque aí a gente vai ter uma resposta mínima de crescimento capilar, sendo que a gente poderia ter aí um tratamento bem mais eficaz, utilizando aí outras especialidades médicas, né? Então essa é uma das vantagens da fitoterapia capilar. Outra vantagem bem relevante é que nós utilizamos extratos botânicos, né, produtos feitos com extratos naturais, por serem mais compatíveis com o organismo da pessoa. Então tem diversas vantagens, essas são apenas duas delas. Legal, e você falou também dessa questão aí de acompanhar o organismo da pessoa, porque muitos fazem tratamento, né? O tratamento dá resultado, mas depois de um tempo volta. Então a ideia é tratar do organismo de uma forma geral, cuidar do couro cabeludo e do organismo para depois, ao final do tratamento, não voltar a gerar esse problema de novo no couro cabeludo? Seria isso? Sim, exatamente isso, porque não adianta, né, você não cuidar do seu organismo, porque esse tratamento ele não vai ser tão eficaz. Já você cuidando do organismo, né, como um todo, o crescimento capilar vai ser melhor e vai ser
uma coisa mais duradoura, um tratamento mais duradouro, porque o organismo está todo reajustado, né? Então é um tratamento que tem maior durabilidade. Existe uma contraindicação para esse tratamento da fitoterapia? Não existe, porque uma vez que nós utilizamos, né, algumas associadas, né, algumas especialidades médicas, os médicos vão tratar justamente o que o organismo não está de acordo, o que ele não está normalizado, né? São várias as opções aí, né, do médico. Nós utilizamos, por exemplo, o endocrinologista, que vai verificar através do hemograma, vai verificar todos os hormônios, né, do paciente, vai avaliar também todo o sistema renal, as glândulas suprarrenais, né, e vai fazer um ajuste de todo o organismo, né. Nós, no salão, também fazemos o exame de biorressonância, que vai detectar quais os alimentos específicos para aquela pessoa que ela não pode comer, né, que geneticamente é incompatível com o organismo dela. Então, a gente faz todo esse ajuste e, de posse de todos esses resultados, né, dessas especialidades médicas, mais com o nosso tratamento, né, nosso teste de biorressonância, aí nós indicamos uma nutricionista, né, e aí ela vai montar um cardápio específico para cada caso que foi avaliado. Então, é um tratamento individual, né, individualizado, para que a gente tenha aí a melhor resposta no organismo de cada indivíduo. E quem pode fazer a fitoterapia capilar? Qualquer pessoa, né? Assim, não existe contraindicação, né? Porque a gente vai avaliar todos os casos, né, individualmente, né? É feita uma consulta, é feita uma avaliação, em primeiro lugar, para a gente avaliar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, assim, não existe uma contraindicação, a não ser que a pessoa tenha alguma predisposição alérgica a algum tipo de produto, alguma coisa. Mas aí a gente, através das especialidades médicas, a gente vai direcionar também o tratamento com produtos mais específicos. Qual o tempo de tratamento? Os mais graves, a gente leva aí mais ou menos 50 sessões, né, que envolve mais ou menos 1 ano de tratamento. Mas nós temos tratamentos mais simples, né? O caso mais simples, ele envolve 25 sessões, que dura aproximadamente aí de 5 a 6 meses de tratamento. Então vai depender de cada caso realmente. Agora, tempo de tratamento no salão, né, na clínica, ele envolve geralmente de 1h30 a 2 horas do tratamento, a sessão feita na clínica ou no salão. Além dos tratamentos que você falou da fitoterapia capilar, o que mais ela pode agregar para ajudar as pessoas nesse quesito de tratamento capilar? Nesse tratamento, né, a gente também ajuda a autoestima da pessoa, né? Por quê? Quando a pessoa está com queda capilar, quando ela está com alguma patologia no couro cabeludo, a autoestima dela vai muito para baixo, né? Ela decai muito. Então, esse tratamento, a gente podendo reverter esse quadro, essa patologia, a gente também aumenta, né, a autoestima da pessoa e ela, automaticamente, o bem-estar dela já fica bem melhor. Então, até isso, a fitoterapia capilar integrativa ajuda. E o tratamento de fitoterapia capilar integrativa, ele também abrange descamações no couro cabeludo, com relação à caspa, dermatite seborreica, psoríase, como eu comentei anteriormente. Mas, assim, um fator predominante para a queda capilar e que a fitoterapia ela combate é a oleosidade no couro cabeludo. Por quê? A oleosidade, na verdade, ela é um dos primeiros itens que vão aí, dos primeiros sintomas que vão provocar uma queda capilar. Então, já é um indicativo, né, de que a pessoa vai ter queda capilar futuramente. Então, já é bom ela procurar um especialista na área já para começar um tratamento. Também alguns clientes que têm uma quantidade boa de cabelo, né, tem bastante cabelo, mas eles já apresentam uma queda excessiva, né? Então, o legal é eles já procurarem um especialista. Por quê? Porque provavelmente ele já está tendo aí um início de eflúvio telógeno, né? Para quem não sabe, o eflúvio telógeno é aquele raleamento capilar. Quando a gente olha o couro cabeludo da pessoa e a gente vê
que a pessoa tem pouco cabelo, né? Então, esse eflúvio telógeno, ele pode ser localizado, o que vai gerar aí uma alopécia areata ou uma alopécia androgenética, né? Vai depender do caso. E também uma queda global, né? Na cabeça toda. Então, já é um indicativo aí de que a pessoa tem que procurar um especialista para ajustar esse tratamento. Certo, então quer dizer que quem tem a alopécia, ela tem essa opção do tratamento, porque tem muitas pessoas que acham que a alopécia não tem tratamento. Sim, a alopécia tem tratamento, desde que ela não esteja na fase cicatricial, né? Que a alopécia cicatricial, ela já é aquela alopécia onde o bulbo capilar já não existe mais, já não existe a matriz para a produção do fio de cabelo. Então, esse couro cabeludo, ele não vai já ter aí um fio de cabelo novo crescendo, porque já não tem mais a matriz para produzir o fio. Mas enquanto isso não acontece, já existem outros sintomas que a pessoa já pode procurar um especialista, né? E as alopécias, seja ela areata ou androgenética, ela, na maioria dos casos, ela tem solução, né? Só que ela tem que ser procurada, tem que ser revertida logo no começo. Como qualquer patologia corporal, né? Como qualquer sintoma. Se você está com uma gripe, você está com um sintoma estranho no organismo, o que você faz? Você já corre para o médico para ver o que está acontecendo. Com o cabelo é a mesma coisa, né? A única dificuldade é que, assim, quando o cabelo começa a cair, ele não começa a cair do dia para a noite, né? Então, se a pessoa já começou com queda capilar, é porque essa queda, né, o gatilho que vai gerar essa queda já aconteceu aí pelo menos uns 3, 4 meses atrás, né? A não ser que tenha sido, obviamente, por uma patologia mais grave, né, como um câncer, por exemplo, aí ela já é praticamente automática. Mas antes de ser alguma coisa mais drástica assim, tem como tratar. Legal. Existem clientes também que pós-parto, elas têm um problema no arco frontal, tem um raleamento. E mesmo procurando ajuda do dermatologista, oftalmologista, elas falam que crescem os fios, mas os fios eles não crescem o suficiente para igualar ao comprimento do cabelo. Por que isso acontece? Olha, por vários motivos, né? Um dos motivos que eu gosto de trabalhar, né, uma das associações médicas que eu gosto de trabalhar, né, específicas, é o endocrinologista, né? Por quê? O endocrinologista ele vai avaliar o organismo como um todo, né? Já um dermatologista, um tricologista, ele vai avaliar couro cabeludo, né? Então ele vai trabalhar ali somente com couro cabeludo, né? Apesar de que muitos dermatologistas hoje estão trabalhando mais, começando a trabalhar mais essa parte integrativa também, né? Mas até recentemente era só tratamento de couro cabeludo. Então por isso que não tem um desenvolvimento considerável do fio, você tem aquele resultado ali momentâneo, né? Mas o mais indicado mesmo seria o endocrinologista. Certo, nós vemos aqui exemplos de casos que teve esse crescimento e não teve esse problema de parar o crescimento dos fios que nasceram. Qual que é a diferença? Por que o resultado daqui, o fio ele permaneceu e ele chegou no comprimento do cabelo? Existe alguma razão assim dessas clientes por não ter esse fio não ter crescido o suficiente para acompanhar o comprimento e chegar, né, alcançar o comprimento do fio dos fios existentes? Por que eles vieram a cair? Sim, existem vários motivos aí. Desde uma questão genética, né, porque cada pessoa individualmente ela tem um determinado crescimento no cabelo até um determinado ponto. Isso já faz parte da genética dela, isso não tem como mudar. Agora, pode ser também que essa pessoa teve, por exemplo, um problema na tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E ela não sabe, ela não procurou um endocrinologista, ela não faz tratamento, tá? Então, esse organismo dessa pessoa, o organismo dessa pessoa, ele está desajustado, né, hormonalmente, né, falando. Então, ela precisa procurar primeiro um endocrinologista, ajustar toda essa questão hormonal, ou pode ser também uma questão da glândula suprarrenal, né, que está com uma certa deficiência. Pode ser que ela tomou vários medicamentos
e os rins também estão com uma certa deficiência. Então, isso pode acontecer sim por N motivos, né? Então, por isso que a gente procura aí estar associado a um endocrinologista. Legal. Então, só para entender bem, então o tratamento com a tricologista, a dermatologista e a fitoterapia capilar são na mesma linha? São similares? Sim, eles são tratamentos parecidos, né? O tricologista ele vai avaliar cabelo e couro cabeludo, né? O dermatologista, por ele ser um médico especialista, ele vai mais a fundo no couro cabeludo, ele vai ver mais a pele, né? A epiderme, a derme, enfim. Nós vamos avaliar também essa parte tricológica e dermatológica, mas a diferencial do nosso tratamento é que, além de trabalhar com extratos botânicos, a gente pode também associar aí o microagulhamento, que é um recurso, né, uma ferramenta muito expressiva para tratamento capilar, né? Muitas pessoas têm medo, né, quando a gente fala de microagulhamento, eles têm medo, né, de ser doloroso, né, de ser um tratamento mais invasivo. Realmente, ele é um tratamento um pouquinho invasivo, mas as técnicas mudaram muito, né? Até um tempo atrás, o microagulhamento ele tinha que ser muito invasivo na pele do couro cabeludo para poder ter um tratamento eficaz. Ultimamente, né, recentemente, descobriu-se que não é assim, né? Então, o microagulhamento ele é mais para entrega de ativos no couro cabeludo, que nós chamamos de drug delivery, né, só para entrega desses ativos no couro cabeludo. Então ele tem uma penetração no couro cabeludo, né, a agulha penetra mais superficialmente no couro cabeludo. Não precisa ter nenhuma sangria, vamos dizer desse jeito, né, não precisa mais ter toda essa inflamação, essa injúria no couro cabeludo. Ele é um tratamento já um pouco mais suave, que muitas pessoas quase nem sentem mais esse tratamento, né, o microagulhamento. Então está mais tranquilo. Certo. E falando um pouco dessa questão dos medicamentos, do que é utilizado a base dele tratamento, muitas pessoas utilizam o minoxidil e o Pantolgar. E o finasterida também, né? Muita gente usa esses tratamentos, né, recomendado aí pelos médicos e tal. Eles dão um resultado, mas a gente sempre tem que frisar, sempre tem que ter um acompanhamento médico quando você for tratar de um medicamento via oral, porque é o médico que tem esse conhecimento, é ele que vai saber o que é melhor para o teu organismo. Muitas pessoas começam a fazer, né, a tomar esse medicamento por conta própria. Não recomendo de forma alguma, porque eles têm várias contraindicações por serem via oral. Via tópico, né, assim, só a aplicação no couro cabeludo, que é a via tópico, ela é um pouco menos de contraindicações, mas mesmo assim tem. Então, sempre procurar um especialista, um médico, quando você vai tomar algum medicamento, tá? Nunca tomar por conta própria, porque pode ser extremamente prejudicial para o seu organismo, uma vez que cada pessoa ela tem um organismo diferente, é um indivíduo diferente. Mesmo sendo aí duas pessoas gêmeas, univitelinas, o organismo dela tem algumas diferenças que só o médico especialista vai conseguir detectar, tá? Então sempre procurar o especialista. Entendeu? E pelo que eu percebi, a fitoterapia capilar é melhor trabalhar com a preventiva do que com a corretiva, é isso? Sim, em qualquer situação, né? Qualquer tipo de tratamento de especialidade médica, é sempre melhor trabalhar com a preventiva, porque depois que a patologia já está instalada, aí fica mais difícil de você fazer o tratamento. Então, aquela pessoa que já percebeu uma queda excessiva, como a gente já comentou há alguns minutos atrás, ela já tem que procurar um especialista, né, para ver o que está acontecendo. De repente, essa queda capilar, ela vem por alguma patologia que está se instalando no corpo da pessoa, né? Então, pode ser um problema não do couro cabeludo, mas da própria saúde da pessoa. Então, quanto antes ela procurar um especialista, melhor. Então, percebeu qualquer anormalidade, oleosidade excessiva, cabelo começou a cair demais, procura um especialista para ver o que está acontecendo. Sim, né? Assim é mais comum encontrar a terapia capilar do que a fitoterapia capilar.
Sim. Qual que é a diferença entre A elas? diferença principal é que os terapeutas, né, assim, muitos deles utilizam fármacos para fazer o crescimento do cabelo, como por exemplo um fator de crescimento capilar, né, e associado a alguns outros medicamentos, o minoxidil, o finasterida. Nós trabalhamos já na fitoterapia porque temos que pensar da seguinte forma: o fármaco ele é constituído de um agente natural, né? Ou seja, de um extrato botânico. A indústria farmacêutica faz o medicamento devido àquele extrato botânico. Então, para que utilizar um fármaco se a gente pode trabalhar já direto com os ativos naturais, né? Prescrever os ativos naturais. Então, é nesse sentido que a gente diz, né? Os fitoterápicos, para não ter aí já um fármaco associado ao tratamento. Muitas clientes têm aparecido aqui no FHS com dúvidas se o caso delas é um tratamento, um cronograma capilar ou um tratamento mais aprofundado, como a fitoterapia capilar. O que a gente tem para falar sobre isso para ajudá-las? Tá. Essa é uma questão assim que a gente tem que separar, né, as atividades profissionais aí. Quando a cliente vem procurando um cronograma capilar, é porque a haste capilar dela está com problema, ou está ressecada, ou está desnutrida, né, está com falta de alguma proteína ou vitamina. Essa questão, a fitoterapia capilar, ela pode ajudar também, mas nesse sentido é melhor ela procurar um profissional cabeleireiro, porque ele vai ter ali as ferramentas dele para trabalhar, né, na haste capilar, né, para recuperação dessa haste. A fitoterapia capilar, ela ajuda também nessa questão do tratamento da haste. Porém, ela está associada junto com o tratamento do couro cabeludo. Então, assim, se a pessoa não tem um problema no couro cabeludo, ela não tem uma patologia dermatológica no couro cabeludo, ela não vai precisar fazer um tratamento de fitoterapia capilar. Nesse sentido, ela deve procurar um profissional cabeleireiro, que é ele que vai ajustar ali, vai fortalecer a fibra capilar dela. Então, aí vai montar um cronograma de acordo com as necessidades do fio do cabelo dela para cuidar, tratar e alcançar os resultados específicos para o caso dela, né, do cabelo dela. Exatamente. Agora, se a cliente, né, ela já tem um problema de couro cabeludo, aí a fitoterapia capilar, trabalhando o couro cabeludo dela, já vai trabalhar também a questão do fio de cabelo. Aí, nesse sentido, a gente tem como ajudar essa pessoa, né? Mas fora isso, se não tiver patologia de couro cabeludo, procurar um cabeleireiro. Resumindo, a cliente que vem procurar o cabelo que está frisado, com falta de brilho, aí já entraria no caso de cronograma capilar, certo? Exatamente, como cabeleireiro. No caso de cabelos escuros, eles são mais fortes que os cabelos grisalhos? Olha, não é bem assim, né? Não é pela cor do cabelo que ele é um cabelo mais forte. Claro que o cabelo mais escuro, ele tem um brilho maior, se ele for natural, né? Ele tem um brilho maior, então dá-se a impressão de que ele é um cabelo mais forte. Mas na verdade o cabelo ele tem várias espessuras, ela vai desde o fino até um grosso, né? Um grosso extremo. E aí a gente vai avaliar a espessura do fio de cabelo. Já o cabelo branco, né, que é o que mais preocupa as pessoas, né? O cabelo branco ele é um cabelo atípico, ele é um cabelo fora dos padrões de um cabelo natural, por exemplo. Ele é mais rebelde, ele não tem uma forma assim muito definida, igual o cabelo natural que a pessoa tinha. Então ele é mais rebelde, ele tem a haste dele um pouco mais enrijecida, né? Então é um cabelo atípico. Mas assim, o cabelo ele tem várias espessuras, desde o extremamente fino até o extremamente grosso, né? Então isso é que dá resistência nesse cabelo, é que dá a força, o tipo de espessura desse fio que ele está enquadrado ali. Então não é pela cor que você avalia o cabelo. Assim como os cabelos loiros que passaram por uma descoloração. Isso mesmo. Tanto é que o cabeleireiro, na hora que ele vai trabalhar ali com aquele cabelo que sentou na cadeira dele, ele vai avaliar, ele vai fazer um diagnóstico se o cabelo é fino, médio, grosso, qual a espessura desse fio,
e vai usar ali uma água oxigenada junto com descolorante para fazer o trabalho mais rápido. Então, assim, quanto mais resistente o cabelo, ele vai ter que trabalhar com produtos um pouco mais agressivos, né, para a fibra capilar, para poder ter o resultado que ele quer, mais rápido, nesse sentido. Então, assim, depende muito da estrutura do seu. Entendi. E nesse caso, assim, para manter os cabelos saudáveis, seria mais na linha do cronograma capilar. Então, esse tratamento do cronograma capilar é o cabeleireiro que vai decidir ali qual tratamento que vai ser melhor para o cliente. Entendi. De acordo com os resultados que ele vai percebendo aí, conforme for utilizando aí o que ele achar que é adequado, que necessita o cabelo do cliente. Exatamente. Muitas clientes comentam sobre o couro cabeludo coçar muito. O que pode causar? O que pode estar acontecendo? Bom, são várias coisas que podem causar essa coceira, né? Desde a instalação de um parasita no couro cabeludo, né? Um agente bacteriano, ou queimadura de sol, né? Porque que nem no meu caso, por exemplo, que eu tenho cabelo curto, né? E agora a gente está aí com calor muito específico, pode ser o sol agindo aí no couro cabeludo, que dá aquela coceirinha. Pode ser várias coisas, pode ser o uso indevido de produtos cosméticos, shampoo, por exemplo, condicionador que não enxagou direito, e esse condicionador ele fica ali no couro cabeludo. Uma coisa que acontece muito hoje em dia é dos clientes fazerem progressiva no cabelo, seja ela com formol, né, que é proibido pela Anvisa, e a gente recomenda até que não faça esse tipo de trabalho, devido a ser cancerígeno, mas com aquela progressiva à base de aminoácidos também, né? Então, o que acontece? Às vezes, esse produto é aplicado diretamente no couro cabeludo, e esse é um produto muito ácido, que vai acontecer que a cliente tenha aquela coceira no couro cabeludo depois de ter feito aí o tratamento, até durante, né? Durante a gente já vê que a cliente começa ali a ter uma certa coceira no couro cabeludo, e essa coceira se prolonga depois desse serviço feito. Então, isso é devido ao pH do produto ser extremamente ácido e vai aí causar essa coceira no couro cabeludo. Pode ser também resíduos, né, de algum outro produto cosmético, como ceras, sprays, géis, várias coisas podem causar aí essa coceira, tá? Uma outra opção que o pessoal associa também é com a oleosidade, e essa é uma verdade, né? A oleosidade também causa a coceira no couro cabeludo. E muitas vezes a pessoa, até por falta de conhecimento ou falta de produtos adequados, ela começa a lavar o cabelo todos os dias, né? Isso é um erro, porque lavar o cabelo todos os dias acaba, na verdade, estimulando, né, a glândula sebácea ali na produção de mais oleosidade ainda. Então nós temos, né, a fitoterapia capilar, ela trata também, ela controla essa questão da oleosidade do couro cabeludo. Então que o correto é se lavar o couro cabeludo de 2 a 3 vezes por semana, né? Então tem que ter um equilíbrio dessa produção de oleosidade do couro cabeludo. Isto também devido à alimentação, ao organismo da pessoa que produz ali, está em desajuste, produz uma oleosidade maior, né? Não só no couro cabeludo, como no restante do organismo. Então, por isso que nós trabalhamos aí com especialidades médicas para ajudar a gente nesse tratamento. Certo. E quem faz academia, que precisa lavar o cabelo diariamente, o que é indicado? Olha, nessa questão, realmente, né, a pessoa vai ali na academia, tem ali aquele esforço físico e acaba tendo que tomar banho todo dia. Pode ser, né, utilizado, a gente não bloqueia totalmente o cliente, porque vai depender da realidade de cada um. Se a pessoa tem essa questão de trabalhar, né, de ir na academia todo dia, trabalhar o corpo, ela precisa realmente lavar. Então, tem os produtos certos para que essa pessoa use e não tenha aí a produção de queda capilar prejudicada nesse sentido. E o uso do shampoo, do produto, assim, na hora de você escolher? Tem pessoas que falam que tem que intercalar o uso de shampoos porque o shampoo acostuma e aí compra um monte de shampoo e fica intercalando. Isso é indicado? Isso é real ou não tem nada a ver?
Não, assim, existe uma certa verdade nisso, mas não é assim como todo mundo pensa, né? Porque, na verdade, o cabelo não acostuma com o produto, né? Esse é um termo mais popular, né? Que a gente costuma dizer mais simples para a pessoa entender o que está acontecendo. O cabelo, ele precisa de nutrientes, né? Ele precisa de vitaminas, precisa de água, óleo, proteínas para ter força, resistência, elasticidade, né? Então, o que acontece? Existe uma razão para que os produtos home care, aquele que as clientes usam em casa, terem aí a quantidade de 250 a 300 ml, né? Porque é uma quantidade já calculada para que o cabelo seja recuperado com essa quantidade de produtos. Pode acontecer o caso de que o cabelo precisar de continuar esse tratamento, então a cliente vai lá e compra novamente o mesmo produto. Mas, na grande maioria dos casos, quando a cliente termina de usar esse produto, o cabelo já precisa de um outro tipo de agente de tratamento. Então, aí é bom ela realmente trocar esse produto. Mas quem vai avaliar qual o produto certo e o que o cabelo precisa é o cabeleireiro. Então, sempre é procurar um especialista, né, um profissional cabeleireiro para orientar nisso. Daí surgiu a questão do cronograma capilar. Justamente por causa disso, para ter esse equilíbrio no tratamento do cabelo. Tem muitos casos assim, de clientes utilizarem um shampoo anti-resíduo porque acha que limpa o cabelo, fica mais limpo. Só que não é bem assim, né? O shampoo anti-resíduo, ele é para ser usado em determinados casos, né? Para um profissional cabeleireiro utilizar. Nunca ser usado um shampoo anti-resíduos em casa, por exemplo, que a home care de uso contínuo. Não, ele foi desenvolvido por um profissional cabeleireiro, né? Especialmente em alguns casos. Além do fator identitário, o que faz com que os cabelos brancos apareçam mais cedo? Olha, também são vários motivos, né? Uma delas você já falou que é o fator hereditário, ou seja, então geneticamente esse cliente, né, esse paciente, ele vai ter aí os cabelos aparecendo mais cedo. Mas várias coisas influenciam, por exemplo, a alimentação que esse indivíduo está ingerindo, né, muitas vezes não é compatível com o organismo dele, então ele vai acabar aí acentuando, né, trazendo esse fio branco mais cedo. Um outro fator, né, que leva aí ao aparecimento do cabelo brancos é o fator de estresse. Hoje em dia tem muita gente estressada devido à correria aí do dia a dia. Isso faz também com que o cabelo tenha uma queda mais excessiva e também os cabelos brancos apareçam mais cedo. Então, assim, tem vários motivos para o cabelo branco aparecer mais cedo também. E o cabelo envelhece? Sim, o cabelo envelhece. Mesmo quando ele não é um cabelo branco, ele envelhece em que sentido? Em comparação com um cabelo novo. Né? Por exemplo, aquele cabelo que, vou pegar o seu caso como exemplo, né? Você tem o cabelo aí num comprimento um pouquinho longo, já mais abaixo dos ombros. Então, o que acontece? Esse cabelo, da distância do comprimento para as pontas, ele já é um cabelo que tem um tempo de vida considerável, diferentemente daquele cabelo que está saindo agora da raiz, que é um cabelo já novo, é um cabelo virgem, né? Ele não tem luzes, né? No caso você faz luzes. Então, claro que a qualidade desse cabelo que está nascendo agora, que está ali mais próximo do couro cabeludo, ele tem uma qualidade melhor, né? Ele é um cabelo mais resistente, é um cabelo natural, né? E esse cabelo do comprimento e pontas, mesmo que ele for natural, ele já é um cabelo mais debilitado. Ele já perdeu nutrientes, ele já perdeu vitaminas, ele já perdeu proteínas, então ele já é um cabelo que precisa ser tratado, principalmente nas mechas onde você tem aí essas luzes, nesse cabelo claro. Com a menopausa, os fios podem sofrer impactos? Sim, com certeza, mesmo porque na menopausa começam a ter muitas variações hormonais. Aliás, não só na menopausa, né? A pessoa, desde que ela nasce, durante a vida dela, ela tem várias alterações hormonais. Então, nesse período de alteração hormonal, vai influenciar no cabelo depois de um certo tempo. Como eu falei anteriormente, isso reflete no cabelo depois de 2, 3 meses. Né? Você vai ver ali a alteração que vai ter no cabelo.
E por isso nós trabalhamos também com endocrinologista, né? Que uma pessoa que está entrando aí na menopausa ou na andropausa, né, que no caso do masculino, o endocrinologista ele vai fazer esse ajuste. Ele vai ver o que está sendo ali modificado a nível hormonal e vai ajustar no organismo da pessoa, o que vai refletir também no cabelo, com certeza. Entendi. Então, no caso da menopausa, o ideal seria mais a linha do tratamento da fitoterapia capilar. Então, já um tratamento mais aprofundado. Então, cairia na direção do cronograma capilar, seria isso? Isso, exatamente. Aí já é o nosso caso de fitoterapia capilar, porque já está envolvendo o organismo da pessoa, né? Então, aí já saiu da área do cabeleireiro e já entrou na área da fitoterapia capilar integrativa. Legal. Obrigada, Romina, por esclarecer aí, porque nós temos muitas clientes que têm muitas dúvidas entre fitoterapia capilar é um serviço novo, é um tratamento bem aprofundado e nós temos resultados muito bacanas, assim, aqui, os clientes têm ficado satisfeitos. E muitas clientes, né, têm dúvidas, né, e ficam confusas se o caso delas é o cronograma capilar ou é a fitoterapia capilar. E para quem precisar do tratamento de fitoterapia capilar, o que você recomenda? Recomendo fazer a avaliação, né? Liga aqui para o nosso instituto, né, o nosso salão, marca uma avaliação e eu agradeço também a entrevista, né, a pesquisa. Obrigado pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho, né? Mesmo como você disse, é um serviço novo, né, que idealizado por mim, né, a fitoterapia capilar integrativa, a gente que está idealizando esse trabalho. Existem outras áreas da terapia integrativa ou da medicina integrativa que envolvem outras áreas, né? A parte de fitoterapia capilar integrativa a gente está idealizando e está sendo um sucesso, né? Assim, os clientes estão adorando o trabalho, está tendo bastante resultados e a gente indica realmente fazer uma avaliação. Para você que ficou com dúvida se o seu tratamento é de fitoterapia capilar, agende uma avaliação. Segue nossos contatos para o agendamento.